Bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos nesta quinta-feira, dia 23/7. Muito bom dia, doutor Rogério, Sandra, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos! Muito bem-vindos! Bom dia, bom dia, bom dia! E bora pra cima! Vamos acordar! Tamar, bom dia! Rogério, Juliana, Tânia, bom dia! Dani, bom dia, bom dia, bom dia! Áureo, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos! Eliana Almeida, bem-vinda! Pessoal, clica no coraçãozinho, no aviãozinho pra mim. Bom dia, Fabi! Seja bem-vinda! Bora pra cima! Bom dia, bom dia, bom dia, Fran, bom dia! Achou que eu vou parar? Claro que não, vamos acordar. Vamos pra cima, galera! Pessoal, se vocês têm família tóxica, manda aviãozinho pra esse povo aí que hoje o barquinho vai pegar fogo aqui. Pode lascar o pau aí com esses aviãozinhos que hoje nós vamos falar com aquela galera tóxica. Você não tem coragem. Bom dia, Jean! Bom dia, Almeida! Seja bem-vinda, Celinha! Seja bem-vinda! Acorda esse povão aí, Rogério! Liga pra pessoa, liga pra família tóxica e fala, fulano, tem uma pessoa que quer falar com você. Vamos pra cima, né, Tamar? Vamos que eu acordei hoje com a corda toda. Hoje o negócio aqui vai ferver, hein? Vai ferver o caldeirão hoje, hein, Thelma? Daia, bom dia, Daia. Tina Vintage, bom dia. Nice, bom dia. Rogério Benato, seja bem-vindo, Rogério. Adriane Stuck, bom dia, Adri. Muito bom dia, galera. Quinta-feira hoje eu já acordei meio que ligada no 440 para ficar um pouco diferente hoje, né? Pra gente fazer do nosso dia um pouco mais movimentado. Então hoje eu tenho um dia, minha agenda tá cheia hoje. Então eu escolhi hoje para falar de um tema. Acordei 4 horas hoje. Dormi pouquinho, né? Porque eu dei aula ontem à noite até tarde, depois fiquei resolvendo umas coisas aqui ainda. Hoje eu dormi pouco, mas isso não é motivo pra gente não tacar fogo no nosso parquinho, né? Então vamos pra cima. Rogério falando que a última pessoa tóxica da família, ele se afastou no começo da quarentena. Também tô fora, viu, Rogério? Vou falar uma coisa pra você, viu? Sara, bom dia! Adoro a Sara. A Sara, ela escreve pra nós aqui, bom dia, minhas preciosas. Sara, morro de vontade de te conhecer, Sara. Não vejo a hora que acabe essa pandemia para eu conhecer a Sara, conhecer a Nilda, Tamar, Thelma, as meninas aí, ó, estão com a gente o dia inteiro aí, né? Vamos pra cima. Tânia, que agora tá comigo lá no curso. Bora pra cima. Amélia, bom dia. Dani, bom dia. Vamos pra lá. Bom, pessoal, atendendo a pedidos que já tinham me pedido já há um tempão sobre essa questão, né, de lidar com famílias tóxicas, né? Famílias tóxicas. E eu recebi ontem um texto desse tamanho, me contando uma história sobre a questão familiar, que inclusive eu li o texto agora, às 4 horas da manhã, e eu falo pra vocês que eu monto um negócio aqui, chega na hora, vira tudo o esquema aqui, né? Falei que eu vou largar a mão de preparar a aula pra vocês de manhã, a live das 5h45, porque eu preparo o negócio, tudo bonitinho, né? Organizo meu pensamento, acerto tudo.
Chega na hora, cara, o negócio vira de perna pro ar aqui. Mas hoje cedo, a hora que eu acordei, fui dar uma checadinha lá no meu celular e eu recebi um depoimento de uma pessoa me falando algumas coisas e o estado emocional que essa pessoa estava. Eu percebia pela fala dela ali, pela escrita dela, que ela estava bem angustiada em virtude, né, de como lidar com a família tóxica, e me contou algumas coisas. E como ali ficou muito claro para mim naquela fala, talvez alguma besteira que ela ia fazer ou vai fazer, eu falei, então eu vou deixar esse conteúdo que eu ia passar hoje e vou tratar desse conteúdo aqui que tá separadinho aqui para vocês. Solange, bom dia, Sol. Bruna, bom dia. Érica, bom dia. E porque a pergunta é essa, né? Até montei aqui em 5 minutos, nem 5 minutos, viu, gente? Eu montei em 2 minutos para falar a verdade para vocês. Uma coisa é certa, né? Todos nós temos familiares tóxicos, todos nós. Mas aí vem a pergunta: como que a gente lida com os familiares tóxicos? Como que nós lidamos com eles? E durante esse texto que essa pessoa me passou, ela contou a história, me fez alguns questionamentos do tipo: como que eu sei se esse comportamento é o comportamento de uma pessoa tóxica? E aí ela me contou muita coisa e foi me dando lá o desenrolar de toda a vida dela, enfim. E eu sei que o casamento dela tá por um fiozinho assim, ó, um fiozinho. Falta só, eu acho que até ele já arrebentou, eu acho. Mas eu quero pegar na esperança, sabe quando a gente diz fio, que sobra só um pedacinho do fio, assim, uma linha. Sabe quando você desfia a corda? Sobra só uma linhazinha assim, ó. Eu acho que deve estar nesse sentido aí a vida dela, dessa pessoa. E uma coisa legal para falar é que alguns dias atrás, o cônjuge dessa pessoa tinha me escrito também. E eu acho assim, extremamente interessante e fico extremamente grata e até constrangida com as pessoas, como elas me contam as histórias da vida delas assim, abertamente. E a gente fala, né, que o que se faz em Vegas fica em Vegas, né? O que acontece aqui fica aqui. E eu fico grata com isso, porque às vezes a pessoa realmente não tem para quem falar. E ela me vê ali como uma luz, talvez, que ela possa contar as angústias dela. E o que eu queria compartilhar com vocês é a história de um casal que me escreveu em momentos diferentes, em prazos de dias. A história de ambos é a mesma. O rapaz me contando a história sobre o ponto de vista dele, a moça me contando a história sobre o ponto de vista dela. Só que a história é a mesma. Então, eu percebo que é um casal que não sentaram-se para conversar sobre os seus pontos de vista. E aí ambos reclamam demais dos parentes tóxicos que eles têm. E o que eu achei mais interessante na história dos dois, porque até então quando um me contou a história pedindo para que eu fizesse uma live como essa, eu deixei anotado, porque deixo muita coisa anotada no meu radar. Mas hoje quando eu acordei de manhã, que essa pessoa era mais ou menos, para falar exatamente, às 2h38 da manhã, essa pessoa me escreveu, significa que essa pessoa não dormiu, né? Quase que não dormiu à noite. E o tanto que ela me escreveu, ela ficou mais de 15 minutos ali organizando para se inscrever. E aí eu falei, não, cara, nós temos que dar um jeito desses dois aí, porque eu acho que se eu não falar algumas coisas aqui, talvez esse fiozinho que falte estourar já não sobreviva até o final do dia. Então eu quero falar hoje sobre familiares tóxicos, mas eu quero pegar um versículo que talvez se eu falasse desse versículo aqui, que quero até dizer para você que está me escutando, que é o dono da história, ambos os donos da história, eu poderia encerrar a live agora, aqui, somente lendo este versículo para você.
E por que eu uso os versículos? Porque a Bíblia é um manual de instrução. Tudo que você precisar está escrito lá. Se você seguir passo a passo do que está escrito lá, não tem como dar errado. Então, se eu parasse aqui, ó, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 7 e 8. Quem anota, anota aí. Marcos 10, versículo 7 e versículo 8. Se eu parasse aqui com essa live, já considerando o recado que eu dei, e você considerando esse versículo sendo aplicado na tua vida, eu não preciso ficar aqui discorrendo tudo que eu vou falar. Mas esse versículo, ele diz o seguinte, presta bem atenção. E por isso, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Vou repetir. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Vou fazer um parênteses aqui. O versículo não está escrito assim, ó. Deixará a mulher, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á ao seu homem. Não. Presta atenção. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Vírgula. Aí o versículo continua. E serão os dois serão um. E serão os dois uma só carne. Vírgula, ponto e vírgula. E assim já não serão mais dois, e serão um. Eu acho que se você olhar para esse versículo aqui e entender a regra do negócio, acabou. Não teria mais absolutamente nada a ser discutido aqui nessa live de hoje. Porque nessa live de hoje eu criei uma lista de gente que ferra com a tua família, sendo que nós vamos ficar aqui por 1 hora discutindo a lista de pessoas, de características de pessoas que ferram a tua vida, sendo que a ordem já foi dada. Se você simplesmente aceitasse a ordem que lhe é dada, simplesmente aceitasse, dispensaria todo o resto que nós vamos falar aqui. Eu creio que, com certeza, existia aí da parte de Deus, de quem escreveu esse versículo, de quem citou esse versículo, que sabia o que se passava em relação ao homem deixar o seu pai e a sua mãe. Agora, o que eu quero explicar para você, deixar o pai e a mãe não é abandonar, jogar lá no asilo, porque tem gente que quer deturpar o negócio. É mantê-los com você. Tem pessoas que moram ainda com os pais, tem pessoas que trazem os pais para morar em casa e tá tudo bem. O deixar o pai e a mãe diz respeito a você não mais tomar decisões na sua casa considerando apenas o que o pai e a mãe falou. Porque quando você era solteiro, a autoridade máxima dentro da tua casa é o pai e a mãe. Ponto final. A partir do momento que você decide deixá-los lá e se juntar com uma outra pessoa, agora não é só mais o ponto de vista do pai e da mãe. Começa-se o ponto de vista da outra pessoa. E se vocês não estiverem juntos neste barco, não vai rolar casamento. E eu quero falar uma coisa para você abrir a sua mente. Presta bem atenção. Não significa do fato de você hoje morar com uma pessoa, independente da relação que você escolheu ter, casado, não casado, juntado, do mesmo gênero, não interessa para mim. O fato de você morar com alguém, morar junto na mesma casa, não significa
pessoas estão juntas. Entendam isso, por favor. Eu posso morar com você, dormir na mesma cama que você, mas não estar com você. Então, se você quer consertar relacionamentos, que eu nem ia falar de relacionamento, mas enfim. Se você quer consertar relacionamentos, não acredite que consertar relacionamentos é você não abrir mão, por exemplo, do seu divórcio, da sua separação. É você não abrir mão, fazer com que a pessoa se mantenha enclausurada embaixo de você. Que isso vai fazer com que vocês continuem juntos. Gente, o relacionamento é de alma. É junto espiritualmente. Não significa que porque você mora na mesma casa e está convivendo com a pessoa há anos, há 30 anos, não significa que vocês são casados. Então isso é a primeira coisa que você tem que entender. Se você quer salvar relações, a primeira coisa que os dois têm que fazer, não é um, os dois, é sentar, abra a Bíblia, porque se você faz parte do meu canal, partimos do princípio de que você pelo menos dá um crédito para as coisas que estão escritas lá, leia o que está escrito lá. Pega água para mim, por favor. Uma coisa importante para falar para você e para chamar a sua atenção aqui nesse versículo, e eu quero chamar a atenção de você que é homem, sexo masculino, que faz o papel do sacerdote aí da tua casa, como você quiser entender. Eu creio que quando esse versículo foi escrito, existia uma razão para começar o versículo desta forma. Deixará o homem, o teu pai e a tua mãe. Talvez o homem seja muito mais difícil tomar essa decisão. Talvez seja esse um dos motivos do versículo começar desta forma. E em momento algum o versículo dizer: mulher deixará o seu pai e a sua mãe e vá se unir a um homem. Não. E eu quero dizer aqui que as mães, já falei várias vezes, têm grande participação nisso. As mães dos rapazes. Porque as mães dos rapazes, como eu já falei várias vezes aqui, elas não entenderam que o rapaz saiu da casa delas para formar uma outra família. Na cabeça da mãe do rapaz, ela quer pegar a moça e botar dentro da casa dela. Pelo amor de Deus, sogras, parem de estragar relacionamento dos seus filhos. Ah, mas ela não é a nora que eu escolhi. A senhora não escolhe nora. A senhora tem no máximo a condição e a competência de escolher o seu marido. Se você, minha sogra, perdeu a oportunidade de escolher o marido que a senhora quer ter ou queria ter, a senhora limite-se no seu espaço, mas não vá definir o marido e a esposa que os seus filhos vão ter. É muito difícil a senhora entender isso. Eu acho que mais claro que isso, não tem o que fazer. Essas coisas, quando tem cursos de casais, que a galera vai casar, quem tem que participar do curso de casais não são só os noivos. Tem que estar junto lá os pais dos noivos. Para que alguém tenha coragem de fazer o que eu estou fazendo aqui e escancare para os pais dos noivos. Deixe a sua nora estender a roupa no varal de ponta cabeça. Não vá se meter na casa da tua nora e do teu genro. Deixe as coisas lá do jeito que eles querem fazer. Porque a senhora vai plantando tanta coisa. E aí a senhora vê hoje casamentos de 30 anos que estão por um fio. Porque o negócio já começou errado há 30 anos atrás. Quando o casal deu a legalidade
do palpite entrar dentro da tua casa. E por falta de imaturidade o casal permite isso. E a família tóxica, vou falar para vocês aqui de algumas características dela, faz com que os filhos, né, o casal, se sinta culpado. Porque se existe uma especialidade de uma família tóxica fazer, é fazer com que você se sinta culpado quando eles pedem para vocês fazerem alguma coisa e vocês não fazem. Eles são especialistas em colocar a culpa em vocês. E vocês se desentendem com os cônjuges de vocês para ouvir o pai e a mãe que tem tempo limitado para essas decisões. Ouvir o pai e a mãe, você tem que ouvir sim, quando você é solteiro, principalmente. Mas neste momento, enquanto você mora com alguém, você tem que ouvir lá o que o pai e a mãe te disse. Mas agora, você não está sozinho nesse barco. Tem uma outra pessoa que você tem que dar conta e prestar conta, que mora dentro desse mesmo barco que você. E quando você desrespeita a pessoa que mora dentro do barco que você simplesmente está construindo um muro em que está afastando cada vez mais vocês. E infelizmente vou falar uma coisa horrível aqui, talvez até você me critique. O momento que você sai da casa do teu pai e da tua mãe para formar uma outra família, vai chegar um momento que todos nós sabemos que todo mundo vai morrer. Isso não é novidade para cada um. Chega no final da história, você vai ter que dar conta, você vai viver com aquele que você escolheu para botar dentro do teu barco. A gente precisa entender que todo mundo teve a sua oportunidade de construir os melhores relacionamentos. Os atendimentos que eu faço aqui, o dia inteiro, é incrível. Por quê? Porque a regra, se a pessoa lesse as regras, elas são tão simples. E os atendimentos que eu faço, eu tenho dó, sabe? Eu tenho pena. Eu tenho a vontade de passar a mão no telefone, ligar na casa da sogra e do sogro e falar, cara, se o seu casamento é estragado, pare de estragar o casamento dos outros. E para com essa conversinha, sogro e sogra, de que você, sabe, eu estou alertando porque eu tenho mais experiência que eles. Tá legal, mas você está tirando a capacidade deles de desenvolver um processo para que eles amadureçam a relação deles. Nós, enquanto sogro e sogra, não temos a permissão de invadir o relacionamento das outras pessoas com problemas nossos. Problemas familiares pesados. Sogras e sogros que têm decisões erradas. E aí elas querem que os filhos dê conta das decisões erradas que eles tiveram. E aí coloca em xeque mais um casamento destruído. Porque o do sogro e da sogra já está destruído. E eu tô falando inclusive aqui líderes de igreja mesmo. Líderes de igreja, sabe? Velhos de igreja. Que estão lá no altar, sabe? Com aquela panca toda. Mas a casa está destruída. É uma família tóxica. É uma família que quer juntar as pessoas para casar. Quer definir com quem que o filho e a nora vai casar. O filho e a filha vai casar. Que fica botando na cabeça do filho e da filha que aquela fulana não é para ele, ciclano não é para ele. Deixa a pessoa se entender. Deixa a pessoa viver. A pergunta que me foi feita no Instagram hoje de manhã. Como que eu sei que a minha família é tóxica? Sabe quando você lê um texto que você consegue enxergar o coração da pessoa sangrando, o conflito que a pessoa está?
E aí eu fico falando, pai e mãe, por que vocês fazem isso? Eu queria entender. Por Deus do céu, por que vocês fazem isso na vida dos seus filhos? Por que vocês não permitem que os seus filhos vivam o casamento que eles querem viver? Juro que eu queria entender que, quando eu entender isso, eu vou fazer mais um doutorado para defender essa tese. Eu queria entender. Sogra, por que a sua nora te incomoda tanto? A senhora não vai mais ter 20 anos, nem 30, nem 40. A senhora já tá com 60 e lá vai cacetada. Aceite isso. A senhora já passou do período em que a senhora ia dar frutos para gerar filhos. Se a senhora não consegue conviver com isso, procure um psiquiatra, porque a senhora não tá legal. Mas a senhora não tem o direito de destruir um casal por causa das suas misérias emocionais. E estou falando isso extremamente confortável. A Tamar colocou aqui, minha sogra é top. São mínimas, viu, Tamar? Porque hoje você encontrar, e eu tô dizendo a sogra porque 90% dos casamentos destruídos por causa da família, nem sempre é o sogro, é a sogra. Se a senhora não tem condições de conviver com a felicidade de uma pessoa mais nova que a senhora precisa de ajuda psicológica, a senhora não tá legal. Como que eu enxergo se a minha família inteira é tóxica? Primeira coisa que vocês têm que entender, fiz uma lista aqui em 2 minutos, hein? Primeira coisa que a gente tem que entender, não é porque a sua família, não é porque é sua família, que ela tem direito de prejudicar você. Ponto final. Regra do jogo, número 1. Não é porque é sua família que ela tem o direito de prejudicar você. Outro esquema. Existem 2 tipos de dores. Aquela que você se acostuma e aquela que você aprende com ela. Se você não tomar as rédeas da sua vida, casal, no começo da virada, na hora que você casou, você vai ter uma dor crônica e você vai se acostumar com as coisas que estão acontecendo dentro da tua casa e você vai continuar tendo um casamento de fachada. Se você faz 20 anos que você está casado e hoje você ainda vai se aconselhar, primeiro conselho que você tem que ter é com quem mora com você, com quem lava a tua roupa, com quem bota comida dentro de casa. É lá que você tem, a primeira conversa que você tem que ter ali. Os agregados, que é a parentaiada, pode te dar palpite, pode agregar na decisão que você vai tomar. Mas se você, rapaz, e as meninas também, se você não tem condição de conviver com isso, então deixe o seu cônjuge ser feliz. Falo isso assim, na maior tranquilidade do mundo. Se você hoje não foi preparado para trabalhar com esse equilíbrio, de entender que cada um tem o seu papel dentro da tua vida, deixe a pessoa então ser feliz. Porque tá cheio de gente aí narcisista que não deixa o cônjuge ser feliz, mas também não abre mão do outro lado lá e enlouquece a vida da outra pessoa. Você não tem o direito de fazer isso. Você não é o dono do mundo. Então, ou você assume o seu papel dentro dessa relação que você está, ou você volta a morar com a tua mãe e com o teu pai. E falo isso de boa, viu? Sem nenhum problema. Porque chega determinados momentos na nossa vida que tem que ter alguém que fale claramente para a pessoa. Do jeito que eu tô falando aqui. Porque eu vejo muitas ministrações, fala em cima do rodeio, não vão falar na lata.
Porque tem gente que para entender as coisas tem que ser na lata. Ou você assume o seu papel dentro dessa relação e coloca cada um os seus próprios limites, ou você decide e deixa que o outro vá ser feliz. É uma escolha que você tem que fazer. Ai, meu Deus do céu, mas o que eu vou fazer? Eu vou abandonar? Veja bem, vou explicar de novo, porque eu acho que você tem problema e você não conseguiu entender. Não é abandonar para largar o cara no asilo, mas é você colocar limite para o teu pai e para tua mãe entender qual é o posicionamento deles dentro da tua relação. Qual é o papel que eles têm dentro da tua relação. E tem gente aí, sabe, que tá por um fio esse casamento, que na verdade já acabou. E é fruto da falta de posicionamento. É de pegar problema lá da casa do pai e da mãe e trazer dentro da própria casa para poder resolver esse problema. Eu queria hoje dar um exercício para você que me escreveu, sabe? E para vocês aí que estão aí. Queria te dar um exercício hoje. Se você tiver coragem, chama o teu parceiro, a tua parceira, teu companheiro, a tua companheira. Pega um caderno e começa a anotar nesse caderno os problemas que vocês estão tendo no casamento de vocês. Vamos fazer um exercício de coach aqui. Você manda o cara escrever e a moça escrever. Os dois. Escreve os problemas do casamento. Depois que vocês escreverem tudo, façam isso separadamente. Você faz o seu, ela faz o dela. Depois que vocês escreverem tudo isso, comece a olhar para cada problema e tente achar não o culpado, mas o responsável. Quem é o responsável por aquele problema? Porque eu vou te dar um exemplo. Se lá na casa da tua sogra, o teu sogro, tem um assunto que não foi resolvido por conta de um problema que eles criaram, e esse problema hoje está dentro da tua casa, o culpado disso é o teu marido. O culpado é o teu marido, que pegou o problema de lá e trouxe no barco de cá. Agora eu tô falando para você achar o responsável. O responsável é a sogra e o sogro. Então, você vai fazer essa lista, colocando o culpado e o responsável. E depois que você terminar essa lista, você vai pegar o problema e vai entregar para o responsável. E aí eu quero que você retorne na tua lista, retorne na sua lista, e eu quero que você olhe quantos problemas sobraram que são da tua casa e da tua responsabilidade. E você vai tratar dessa meia dúzia de problemas que sobrou na tua lista, que sobraram na tua lista. Porque os problemas da galera toda, do cunhado que está desempregado, da cunhada que teve 5 filhos lá e agora não dá conta daquele rolo, você não tem nada a ver com isso. A responsabilidade, ela não é tua. A culpa é sua de ter trazido para dentro do teu barco. Então, devolve a responsa para essa galera toda. Qual é a especialidade desse povo tóxico? O que é que eles fazem com você? A falta de reciprocidade. Falta de reciprocidade. A nossa vida tudo é uma base de troca. Agora, se essa base de troca entre você e a sua família tem um lado que ganha mais e outro que ganha menos, isto já é um sinal de que você convive com uma família tóxica. Corte o laço, porque acordo tem que ser bom para os dois lados. Se você faz parte de uma família que você tem que dar tudo, mas não recebe nada de volta, estão tratando você com a maior toxina que eles poderiam tratar. Segunda característica de uma família tóxica: quando a família só está com você na hora boa. Vem comer churrasco na tua casa,
vai passear com você na praia porque é você que tem o carro. Agora, na hora que você está passando pelo perrengue, esse povo todo vaza. Você está convivendo com uma família tóxica. Se você é convidado para ir no churrasco da tua família, porque as pessoas sabem que quem leva a caixinha da Skol, da Heineken é você, eles estão aproveitando de você. Eles não gostam de você. Eles querem você lá porque você ajuda a pagar o churrasco. Você leva a picanha. E o cara bota a carne de segunda para assar na churrasqueira, mas ele come a tua picanha e bebe a sua Skol que você levou. Outro item aqui. Familiares tóxicos sempre fazem você sentir culpa. Eles se metem na tua vida e eles viram a história de um jeito que você passa a ser culpado do erro que ele cometeu. E sabe como é que você passa a ser culpado do erro? Porque chega um determinado momento que você não tem nem mais condições psicológicas para administrar o erro que eles fizeram. E aí eles viram a história querendo discutir a sua capacidade de compaixão pelos outros. Eles param de discutir o problema que eles entraram por conta deles e viram a história para discutir a compaixão que você não está tendo com eles. Larga a mão de ser trouxa dos outros. Larga a mão de ser trouxa dos outros. Esses caras não têm que discutir a sua capacidade de empatia. Esses caras têm que discutir o problema que eles criaram. Até a solução dos problemas, às vezes a gente não consegue perceber. Porque a gente está tão envolvido na história que a gente não consegue perceber. Clica no aviãozinho aí que tá travando a minha live aqui. Familiares tóxicos faz você se sentir vitimista. Minto. Familiares tóxicos se colocam na posição de vitimistas. Eles se tornam vítimas para você se sentir culpado. Cuidado com isso. Eles não são tão vítimas assim. Eles armam os problemas deles e querem que vocês se sintam culpados. Cuidado. Cuidado com parentes que se metem na vida de todo mundo. Porque provavelmente ele esteja fazendo isso na sua vida. Então hoje, gente, o recado que eu queria dar para vocês sobre essa questão da parentalhada tóxica é que vocês, sabe, assumam a rédea da vida de vocês. E não permita que as pessoas destruam algo que vocês levaram anos para construir, tentando resolver um problema que não é de vocês. Eu morro de dó quando eu vejo esses casamentos indo pro ralo, que poderiam, sabe, estar vivendo hoje as maravilhas que tem para eles. Pessoas que passaram 20, 25 anos da sua vida, que comeram lá farinha quando não tinham o que comer. E chega nesse momento que poderia estar agora desfrutando de tudo isso. E não desfrutam. Porque permitem que outras pessoas estraguem tudo. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando a outra pessoa entra, tem um terceiro no meio dessa relação, seja do pai, da mãe, de quem é que seja, é muito difícil a gente refazer essa relação. Fica muito difícil. Por mais que você jogue o outro do teu barco, por mais que você entregue para o outro, sabe, a responsabilidade para ele de volta, aquela cicatriz sempre vai ficar. Então eu não sei como é que vocês estão construindo a história de vocês. Talvez a imaturidade de vocês para começarem um relacionamento, um casamento,
permite com que vocês abracem problema de outras pessoas. E vou falar outra coisa aqui. Outra coisa. Às vezes a autoestima de um desses cônjuges é baixa, que ele, para se sentir importante, fica à disposição dessa família tóxica. Então, meu amigo, vá cuidar da sua autoestima, porque hoje você não tá mais sozinho. A palavra fala que era para você abandonar teu pai e tua mãe lá, deixar eles lá, para você formar uma outra casa. A Solange está falando aqui, ó, como devo agir quando o filho procura a gente para falar do seu casamento? Solange, a gente tem que fazer igual liderança de empresa. Quando um funcionário vem reclamar pra gente de outro funcionário, a primeira coisa que eu falo pra ele é: você já sentou com o funcionário para falar isso pra ele? Quando eu fui coordenadora de curso em faculdade, o que mais recebe é aluno falando mal de professor. E eu sempre fazia essa pergunta pro aluno: obrigado por você vir aqui trazer as suas considerações do professor, mas vocês já falaram tudo isso pro professor? Ninguém fala, Solange. O problema chega até nós porque as pessoas não falam entre si. A hora que ele vier reclamar para você do casamento, você devolve a pergunta para ele, pergunta para ele: qual é a sua participação nesse rolo que você está me contando? E volte lá se consertar com tua mulher, com a tua esposa, com o teu marido. Porque o rolo entre duas pessoas são as duas que tem que resolver. O terceiro entra, às vezes, só para dar palpite do negócio. E é óbvio que se você for a mãe do rapaz, a sua nora nunca vai ter razão. Porque tem afetividade envolvida. E se você for a mãe da moça, o marido nunca vai ter razão. Porque tem afetividade ali. A maior sabedoria que nós temos que ter é vazar. E você pode olhar para as gerações anteriores de vocês. Eu nunca vi o meu pai e a minha mãe se metendo no casamento do meu avô e da minha avó. Eu nunca vi. Eu não sei se vocês já viram o pai e a mãe de vocês se metendo no casamento do seu avô e da sua avó. Eu nunca vi isso. Então por que o meu pai e a minha mãe pode se dar o direito de se meter no meu? Eu nunca vi a minha avó, por exemplo, ir lá na casa da minha mãe para perguntar para minha mãe o que ela tinha que fazer com o meu avô. Nunca presenciei isso. Não foi a realidade da minha vida isso aí. Então por que quando chega em nós a história, ela tem que ser diferente? A gente tem que, sabe, colocar cada um no seu devido lugar. Uma outra característica de pessoa tóxica, de família tóxica, é aquela pessoa lá da tua casa que ela nunca tem dinheiro. E aí a família que você trabalha pra caramba, acha que você tem que pagar a dívida daquele cara que nunca tem dinheiro. E quando você se recusa a pagar a dívida do seu cunhado, que não trabalha, que 10 horas da manhã ele tá deitado assistindo TV, e você não quer pagar a dívida, a tua família diz que você não ajuda as pessoas, que você é ruim. Olha aí o indício da família tóxica, falando pra você que você é ruim, você é um cara ruim. Só que a família não olha que é você que tá acordando 4 horas da manhã pra trabalhar, e o seu cunhado 10 horas da manhã tá deitado assistindo TV. Família tóxica. Outra característica: família tóxica tem parente futriqueiro. Ela vem falar pra você da cunhada e depois ela vai lá na cunhada pra falar de você. Família tóxica. Família tóxica tem sempre aquele parente que briga com todo mundo. Que quando você vai fazer uma festa de aniversário na tua casa, você que tem amizade com todo mundo, aí você quer convidar o parente A e o parente B, o tóxico olha pra você e fala assim: o fulano vai na festa, porque se ele for eu não vou. Cara tóxico. Aí você não tem o direito de dar uma festa na sua casa, porque o fulano não conversa com o ciclano. E você se envolve nisso aí. Aí se você convida o
o ciclano desce a lenha em você lá no Facebook. Se você convida o ciclano, aí é o fulano que desce a lenha em você para sua mãe. Olha só onde que você tá metido. E aí você quer tomar partido desse povo esquisito e discutir isso, destruir a sua relação? Você não teve o direito de escolher seu pai e sua mãe. Há algumas doutrinas aí que dizem que a gente escolhe. Agora você teve o direito de escolher com quem você quis casar. Então você tem muito mais responsabilidade com quem você quis casar do que com o pai e com a sua mãe. Você não deu pra você escolher. A gente não escolhe pai, mãe, irmão, vô, tio. A gente cai de paraquedas. Agora, a partir do momento em que você é muito homem, que você é muito mulher, pra escolher o cara com quem você quer casar, é pra ele que você tem que dar conta. O resto, não. O resto você coloca cada um dentro dos seus devidos papéis. Outra característica de família tóxica, como eu já falei pra vocês, é parente super protetor. A mãe, o pai, o vô. O fulano vai comprar o apartamento, a mãe chama o fulano para contar para ela que o vizinho comprou um apartamento e que ele não tinha dinheiro para pagar, o vizinho se enforcou. Super motivação, nossa. É uma super proteção. Deixa o cara se ferrar, ele precisa aprender. Deixa o casal viver. Deixe o casal viver. Deixe eles aprenderem a se tornar a tal da borboleta. Todo mundo entra num casamento feito lagarta. E tem gente que morre lagarta. Agora tem gente que terminou relacionamento feito borboleta, mas não consegue voar. Eu fico pensando o que vai ser desse povo a hora que o pai e a mãe morrer. Como é que esse cara vai sobreviver? Porque a mãe dele e o pai dele vai morrer. Pela ordem natural das coisas, quem morre primeiro é pai e mãe. Como é que vai ser desse cara a hora que o pai e a mãe dele morrer? Como é que vai ser? Aí novamente ele vira um encosto para a mulher dele, um peso para a mulher dele. Porque ele não sabe viver. Então a live hoje, sabe, foi para falar para você que me escreveu, te ajudar a encontrar quem são essas pessoas tóxicas. E a live de hoje também é para falar duas coisas para você. Como é que lida com essa pessoa tóxica? Como é que eu vou lidar com isso, Eric? Identifiquei. De tudo que você me falou aí, achei mesmo lá, ó, dessas características que você me falou, das 10, 8, você está falando da minha família. Você pode tomar duas atitudes. A primeira é você dizer isso para eles, o quanto eles estão te afetando. Você não precisa brigar. Você marca um café, vai almoçar lá na casa da tua sogra, convida eles para comer na tua casa, diga isso. O quanto esse se meter na tua vida tá acabando com o seu casamento. Você pode fazer isso, convida eles. E fala. Érica, mas se eu falar, eles vão virar a cara para mim. Ótimo. Assim você vive um período da sua vida feliz. Aí você vai ver o que era melhor. Se é agora que eles não estão mais falando com você, ou se era antes, que você não tinha vida. Você é responsável por aquilo que você fala. Mas você não tem responsabilidade com a forma com que o outro entende. Porque o outro entende de acordo com aquilo que é conveniente para ele entender. Essa é a primeira forma. E a segunda forma, se não resolver, você se afaste. Se você falou e não resolveu, se afaste. Agora não se afaste sem antes de falar. Porque você vai criar mais um problema para você. Você vai dizer isso para eles. A partir de agora, eu vim aqui entregar para você. Você pega lá o problema. Ó, identifiquei aqui que o problema é esse aqui, ó. Isso aqui que tá destruindo com o meu casamento. Isso aqui, ó. O que tá destruindo com o meu casamento é isso aqui, o rolo que vocês se meteram aí. O que tá destruindo com o meu casamento é esse carro que a senhora comprou e não tem dinheiro para pagar. E agora a senhora quer que eu arque com a parcela do seu carro. Não, não, não. Eu tô devolvendo para a senhora o boleto e o carro. Ai, meu Deus, mas como eu vou pagar? Esse problema não é seu, é da senhora que comprou. Então pegue o problema hoje do que não é da tua família,
se você tem a intenção de salvar o teu casamento, né? Pega os problemas que não são seus, são da sua família e entregue a eles. Porque quando você resolve, é você que está tolhindo o processo que eles teriam de se desenvolver. Então pensa sobre isso, se valer a pena cada coisa que eu te falei aqui. Compartilhe essa live com pessoas que estão com o casamento delas destruído. Da mesma forma que na minha área, né, ciência social, administração, a gente sabe que mais de 90% das pessoas pedem demissão das empresas não por conta da tarefa que elas fazem. Elas pedem demissão das empresas por conta do chefe. A mesma estimativa é: as pessoas que acabam com os seus casamentos não é por falta de amor com o cônjuge. As pessoas acabam com os seus casamentos porque elas dão a legalidade para que a família se envolva dentro do barco dela. Porque ela não tem postura para colocar uma porta no seu barco. O barco dela é escancarado, entra qualquer um lá dentro. Então, se isso fez sentido para você, quero pedir para você compartilhe essa live com as pessoas. E se for você que está com o seu casamento por um fio, manda pro teu cônjuge. Fala que eu pedi para ele assistir, mas para ele assistir se ele tiver coragem. E faça esse exercício hoje. Coloque no papel todos os problemas que está acontecendo no teu casamento de todas as ordens. Encontre os culpados e encontre os responsáveis. Coloque tudo dentro de uma caixinha, esses problemas, e devolva-o para os responsáveis. E vá, pelo menos fazer um teste de uma vez, de um mês, para você saber se tem condição de você salvar ou não esse casamento. Porque tem pessoas aqui que acham que não tem mais salvação. Tem outras que tem. Porque a salvação vai depender muito do posicionamento daquele que permite com que você coloque, né? Que permite trazer os problemas da família dele para dentro do teu barco. Ok, pessoal? Eu acho que eu não precisaria falar nada disso se vocês já tivessem, né, tomado posse desse versículo. Por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e vai se unir com a sua mulher. Se você não entender isso, você não está preparado para casar. E minha senhora, sogra, sogro, se esse versículo te incomoda, de que o teu filho tem que deixar a sua casa para se juntar com a esposa que ele escolheu, a senhora vai procurar um psiquiatra, porque a senhora não está legal. A senhora precisa de psiquiatria para te ajudar a entender qual é o seu papel nessa relação. Que nesta relação a senhora limita-se a ser mãe ou limita-se a ser sogra. O que passar disso, a senhora precisa de ajuda psicológica para poder entender qual é o seu papel nesta relação. Pare de estragar relações de outras pessoas. Se o seu casamento foi estragado e a senhora não teve coragem de fazer isso no seu casamento, a senhora não tem autorização para fazer isso no casamento das outras pessoas. E vocês, galera, vão ser felizes, ok? Entrega para esse povo cada um com as suas responsabilidades e vá ser feliz, porque a gente nem sabe quanto tempo aí resta para nós, para a gente ser feliz. Então, se você que ia fazer uma besteira que me escreveu hoje de manhã, já prontinho para fazer aquela sua besteira de querer tirar a sua vida, não faça isso. E se você não tem coragem de falar tudo que eu falei aqui para tua sogra, anote, pega esse vídeo e manda para ela. Mas não faça isso. Pelo amor de Deus. Você não é o problema, hein? O problema não é você, ok? Não é você o problema. Não assuma uma culpa que não é tua.
Não assuma para você a deformidade psicológica de outra pessoa em relação à sua vida. Você não tem culpa de nada. Você, na verdade, é a vítima, porque você entrou numa barca furada quando você acreditou que o teu marido, que a tua esposa realmente estava junto com você nesse barco. Então, assuma a sua posição, fique firme, não faça nenhuma besteira e manda essa live para tua sogra e pro teu sogro se você não tem coragem de dizer tudo que eu disse aqui. Feito? E vamos pra cima. Olha aí. Hoje o dia vai ser intenso, hein? O dia vai ser intenso. Beijo pra vocês. Amo vocês. Tamo junto, hein? Tamo junto pra gente, ó. Tem muita coisa pra gente fazer hoje. Beijo. Tchau, tchau.